Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, que você esteja tendo aí uma ótima semana, que você já esteja animado, porque estamos começando um novo mês. Olha, gente, o ano não tem jeito, eu sempre falo aqui, né? Tempo voa. Daqui a pouquinho nós já estamos no Natal, fim do ano, já vira de novo, ano que vem chegando. Mas eu espero que você esteja aproveitando bastante o seu tempo, esse tempo que é tão precioso. E a melhor maneira de aproveitá-lo agora é ficando aqui comigo o tempo todo, porque eu tenho certeza que através do programa de hoje você vai aprender muitas coisas importantes para a sua vida, vai crescer e ser abençoado. Você já ouviu falar de inteligência artificial? Cada vez mais vamos conhecer essa realidade com o desenvolvimento tecnológico. A nossa rotina já começa a ser mudada e com o uso de ferramentas conhecidas como ferramentas do futuro. Uma dessas ferramentas é o ChatGPT, o chat, cada um fala de uma maneira, né? Uma inteligência que imita a linguagem humana. Esse recurso está sendo usado por empresas, várias pessoas já criaram alguma coisa com essa ferramenta. Hoje nós vamos conhecer o caso da youtuber, na verdade, né? Desculpa, Mayara Cordeiro, que já criou alguma coisa aí e nós vamos saber daqui a pouquinho sobre isso. E o Johnny Moraes, que é gestor em TI, e eles vão bater um papo com a gente. Já estão aí preparadinhos, tudo bem, meninos? Oi, Márcia, tudo bem? Olá, Márcia, tudo bem? Prazer estar aí com vocês. Prazer ter vocês, obrigada, gente. Eles estão falando com a gente lá de Tatuí, São Paulo. E daqui a pouco nós vamos bater um papo para saber o que vocês já acrescentaram na vida de vocês aí através do chat GTP. Obrigada, viu, queridos? Daqui a pouco eu volto. Obrigada. Bom, tá aqui comigo também o meu amigo consultor de marketing digital. Ele é artista plástico, agora é escritor também, o Eudes Bueno. Ele vai explicar pra gente sobre o livro que ele fez sobre isso, a inteligência artificial de Deus. Como é que foi a construção desse livro, né, meu amigo? Obrigada, querido. É um prazer estar com você sempre, né? Conversar Muito com você bom. Sempre me enriquece. Para mim também, com certeza. Bom, a inteligência artificial e Deus, não de Deus, né? E Deus. E eu volto daqui a pouco para a gente conversar sobre isso e você explicar direitinho para a gente como é que é essa história. Combinado. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Um beijo à minha amiga Inalda, querida. Tô triste com você porque você não trouxe a Inalda. Viu, Inaldinha? Que história é essa que você não veio me visitar? Bom, aqui cheguei na cozinha e na cozinha tem uma receita deliciosa, é algo que acho que é muito difícil alguém não gostar, né? É o pão de mel. Quem vai nos ensinar são as confeiteiras Luciene Lopes e Patrícia Kelly. Elas têm uma história bonita de amizade para contar, por isso que elas vieram juntas, não é isso, meninas? Isso mesmo. Obrigada, viu, por terem vindo. Nós que Luciene já agradecemos. veio, né? Sim. Isso. E aí, a pergunta que eu sempre faço, é fácil de fazer? Muito fácil. Não tem segredo. Ah, então tá bom. Bem tranquilo, E se tivesse algum segredo, vocês iriam contar tudo pra gente hoje. Com certeza. Tudo. Delícia, olha lá como é que eles estão bonitos. Podem ser vários recheios, vocês vão dar todas as dicas daqui a pouco, né? Isso mesmo. Obrigada, viu, querido? Bom demais, então. O programa tá sempre muito rico, cheio de informações importantes para você, palavra do coração de Deus para o seu coração. Então fique comigo o tempo todo com os seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Vamos já começar o programa conversando com esse casal que está lá em Tatuí, interior de São Paulo, para falar para a gente um pouquinho sobre o chat GTP, ou chat, né? De acordo com a sua pronúncia, cada um fala de uma forma. Em poucas palavras, como é que a gente pode entender o que é essa inteligência artificial? Qual é o tipo de conteúdo que pode ser criado pelo chat? Eu vou conversar com esse casal, gestor em TI, Johnny Moraes, e com a youtuber Mayara Cordeiro, que usou o chat para criar, gente, uma receita. Olha que legal, não é isso, meninos queridos? Tudo bem, né? Mais uma vez, obrigada por terem vindo. Terem vindo, né? É isso mesmo. Através da tecnologia. Queria que vocês estivessem aqui pessoalmente, mas a tecnologia já nos ajuda também, porque nem sempre a gente consegue estar pessoalmente,
Bom demais que a gente tem essa condição, né, de conversar com pessoas de todos os lugares do mundo, do planeta, por causa da tecnologia que nos ajuda demais. Como é que vocês descobriram o chat? Na verdade, não descobriram, né? Claro, pela informação, mas como vocês resolveram, então, testar, conhecer mais para utilizar de alguma forma na vida de vocês? Eu trabalho com desenvolvimento de software, né? A gente tem uma empresa de TI aqui, ela é de Santo André, mas a gente mora em Tatuí. E eu utilizo já há bastante tempo o próprio GPT-3, que é a inteligência artificial utilizada no chat GPT, para desenvolvimento. Isso é comum na área de desenvolvimento utilizar como uma ferramenta de auxílio na programação. Tá? Então, já é comum trabalhar com isso. E aí a Mayara, né, ela tem um canal dela, a gente conversando aí, trocando figurinhas, ela teve a ideia de falar, será que dá para fazer uma receita aí utilizando o chat GPT? E aí ela montou uma receita e jogou lá no canal dela. E aí ela fez um teste, na verdade, né? Porque a ideia do chat, né, da inteligência artificial, é justamente simular uma forma de construção de informações humana, né? Então, o chat GPT, ele tem surpreendeu justamente pela precisão que ele tem de parecer que é alguém que está falando com você, que está te respondendo ali. Então, a gente pensou, será que uma receita vai dar certo? Aí a Mayara teve essa ideia e desenvolveu aí um vídeo testando para ver se a receita dava certo. Parecia uma receita que ia dar certo, né, Mayara? Só que aí ela teve os testes que ela fez lá. E aí, como é que foi? Como é que foi essa experiência? O que você achou? Então, né, como ele estava dizendo, a gente sempre teve essa ligação, né, com TI e eu também gosto muito de cozinhar, tanto que o YouTube é o meu hobby e eu crio conteúdo lá e eu sempre tive vontade, sempre tive a dificuldade de tentar arranjar uma receita de coisas que eu tenho na minha geladeira, dentro do meu armazém, né, do meu estoque. E eu sempre tive essa dificuldade de tentar pensar e elaborar uma receita. Aí eu pensei, caramba, acho que o chat pode ajudar. Eu vou colocar lá no chat ingredientes que eu tenho em casa e ver o que ele pode trazer para mim de receita, né? Se ele tem, né, alguma receita para me dar com isso. E aí o meu marido, né, falou, por que você não faz um vídeo sobre isso, né? Testando, de vez de você testar no off, faz isso online. E a gente ia testar com todo mundo junto, vendo se dá certo. E aí eu fiz essa receita e assim, foi bem legal, foi diferente. É uma receita que eu nunca imaginei que eu iria fazer, mas no final acabou dando certo. Olha só que interessante. E você acha que o resultado, ele te surpreendeu? Você achou que não fosse dar certo até, mas ficou boa a receita, você gostou do sabor, deu tudo certo também, no sentido do resultado? O Johnny fez uma carinha meio assim, ó, não foi tão bom. Eu não gostei muito. Assim, de sabor, eu acho que ela ficou boa, mas eu acho que a textura não ficou boa. Porque a receita pedia 4 ovos, para meia xícara de farinha. A receita fez um assado, né? Uma torta. Só que foi muito ovo, então ficou com uma textura como se fosse um omelete cozido. A textura em si não ficou legal, mas de sabor ficou bom. Então, se tivesse, né, se adaptasse para ficar uma torta mais fofinha, mais macia, eu acho que ficaria bem gostoso. Ah, que legal. Bom, a gente sabe que por mais tecnologia que exista, o ser humano ainda não foi substituído, né? Nós temos o nosso papel importantíssimo aí na hora de analisar certas coisas, enfim, porque a cozinha é isso, né? Muito laboratório, experiência. Então, outro dia eu fui fazer uma receita assim também, que pedi um tanto de ovo, falei assim, eu não vou pôr esse tanto de ovo, pôr um ovo a menos, porque eu via que não ia ser legal. Então, isso é muito legal. Por falar nisso, a gente quer ver a receita. Vamos colocar no ar a receita da Mayara para a gente ver como é que ficou? Como é que foi aí com o chat GTP? Vamos ver. Oi pessoal, eu sou Mayara Cordeiro, esse é meu canal. E hoje eu resolvi fazer uma receita utilizando o tão famoso chat GPT. Eu coloquei lá, como vocês vão ver aí na tela, eu coloquei os ingredientes que eu queria e pedi para ele criar uma receita para mim.
o chat criou e aí eu fiz essa receita. Vem acompanhar comigo o processo da receita. E esse aqui é o resultado da receita que eu fiz. Ficou essa torta, esse assado, esse omelete. Não sei muito bem como descrevê-lo. Eu experimentei. De sabor, ele é bem gostoso de sabor. Ficou bem legal o equilíbrio dos sabores. Acho que o limão tirou um pouco do amargo da berinjela, que tem um amarguinho, né? E eu gostei, ficou bem bom. E também a castanha deu uma crocância. Porém, a textura dele que não é muito gostosa. Quer ver? Eu vou mostrar pra você um pedaço. Olha, é bem cremoso assim, porque vai uma xícara, não, meia xícara de farinha só, né, para 4 ovos. Então vira meio que um omelete assado, não sei. Eu tive que assar mais tempo do que pediu na receita. Lá pede 30 minutos no fogo de 180 graus. Porém, nos 30 minutos estava super cru. Então eu deixei aí uns 50 minutos para poder ficar um pouquinho mais firme. Ainda assim não ficou super firme, mas é a textura dele, não tinha como ficar mais firme que isso, a não ser que queimasse, né? Então eu vou dar uma sugestão aí do que daria para fazer de diferente para ficar boa essa receita. Primeiro que eu colocaria mais farinha de trigo e colocaria também mais fermento para ficar numa consistência de uma torta, né, de um assado. E de sabor eu não mudaria nada de tempero, acho que ficou bem gostoso assim. Mas para ficar com uma textura melhor, eu adicionaria esses ingredientes. Enfim, esse é o primeiro vídeo. Eu vou fazer mais uns vídeos testando outras receitas usando o chat. Aí eu volto com vocês aqui para mostrar as outras receitas. Então acompanhe os próximos vídeos e vamos tirar a prova se essa inteligência artificial é realmente tão inteligente assim. Um beijo e até a próxima. Ah, que fofa, a Mayara estava com o cabelo mais escuro, agora já está loirinha, vai variando aí. Foi a inteligência, foi o chat que te indicou, não, né? Mudar a cor do cabelo. Não. Muito legal, foi um teste, foi uma ideia super bacana que você teve, né? De deixar, mas só que eu acho que muita gente pode não estar entendendo ainda. Eu queria que você, Johnny, que é o especialista, né, mais assim dessa área, explicasse para as pessoas o que é o chat GTP, porque você fala assim, o chat fez isso, fez aquilo, você pergunta, né, você pode escrever livro, você pode, pergunta sobre, por exemplo, você pergunta lá sobre mim, vamos supor, uma vez eu testei, então 90% acerta, mas erra um pouquinho. Explica para as pessoas o que realmente significa esse chat GTP para que quem está chegando agora, caindo de paraquedas, aí, entenda um pouco mais. O chat GPT, ele foi lançado aí pela OpenAI, né, publicamente, e ele tem uma ideia de inteligência artificial, que é o quê? A base da inteligência artificial nada mais é do que o machine learning, que é o aprendizado da máquina, né? Que é um procedimento de computação extremamente complexo que é construído, onde você disponibiliza para essa máquina uma quantidade imensa de dados, e geralmente são dados públicos, tá, que eles utilizam, e os que pessoas públicas, como você, Márcia, vão ter essas informações lá no chat GPT, você vai conseguir encontrar. Tudo que é público vai aparecer lá. Então, esse banco de dados gigantesco é disponibilizado para a máquina, né? Essa máquina faz esse procedimento de aprendizado, que é o machine learning, e esse procedimento de aprendizado cria uma série de informações sintetizadas dentro dessa inteligência
que quando você pesquisa, ele vai localizar com base na sua resposta e cruzar essas informações e trazer para você algo mais próximo do real, daquilo que ele aprendeu, daquele aprendizado que ele fez. Então, toda vez que você pesquisa ou escreve algo lá no ChatGPT, além de ele te responder, ele também está aprendendo. Então, é que você pode, inclusive, corrigir ele. Né? Você pode responder, não, sua resposta está errada, a resposta verdadeira é essa. Aí ele vai te pedir desculpa e dizer, realmente, o que você falou é verdade. A informação é assim. Então, é o aprendizado da máquina, ela está sempre aprendendo. E o consumo de dados constante é gigantesco. Tudo que tem disponível na internet, ele consome, aprende e te dá uma resposta cada vez mais próxima da linguagem humana. Né? Então, o ChatGPT, ele tem essa versão gratuita, que é disponível ao público, e ele tem uma versão paga também, que aí você tem que pagar, eu acho que é R$100 por mês ali para utilizar essa versão, que é mais inteligente ainda, ela vai te dar respostas mais precisas. Muito interessante, né? Johnny, dá um endereço para quem quiser, tem que estar curioso, esperar o programa acabar, tá? Agora não, na hora que o programa acabar, você entra lá e vai brincar, vai experimentar. Como que as pessoas procuram? É só colocar ChatGPT? É ChatGPT, é chat.openai, né, openai.com, que vai localizar o chat e faz login com o Google mesmo, ou Facebook, e aí consegue usar gratuitamente. Isso, o Open... Aí é só escrever lá, qualquer coisa que você pergunte, ele vai responder. É muito interessante. Por exemplo, todos os dados que estão já disponíveis da vida de qualquer pessoa no Google, estão disponíveis em algum lugar, ele vai catar, digamos assim. Por exemplo, a Mayara colocou ali os ingredientes, então o que ele fez? Ele cruzou, vamos dizer assim, né, dados daqueles ingredientes, que tipos de receitas poderiam ser feitas, tem, claro, muitas outras, e aí ele jogou aquela sugestão ali para a Mayara. Por isso, obviamente, ele não é tão preciso, porque não é a inteligência humana, mas ele é muito impressionante, realmente, é muito impressionante. Meu marido uma vez colocou o nome da empresa lá e os erros foram muito pequenos, foram mínimos, né? Então, se você quer escrever um livro, você cita o assunto, enfim, ele te ajuda a escrever esse livro, enfim. É uma ferramenta muito interessante, muito importante, que pode ajudar em muitas coisas, né? Exato. Então... Exatamente. E tem também a forma de perguntar, né? Às vezes a pessoa quer uma resposta mais precisa, então ela tem que fazer uma pergunta que ajude a inteligência artificial a entender o que ela quer. Existe esse procedimento que se chama prompt. Quando a pessoa tem um prompt bem elaborado, a resposta é mais precisa ainda. E vocês acham que existe alguma contraindicação, digamos assim, um efeito colateral, alguma coisa negativa através do ChatGPT? Olha, tem riscos. E risco geralmente traz algo negativo, né? Por exemplo, se você quiser, tem pessoas que buscam orientação médica lá. O chat ele vai te dar uma orientação inicial dizendo que ele não dá prescrição médica, não é um médico para te fazer uma consulta online. Né? Então, tem pessoas que pedem orientação lá e ele vai sugerir. Orientação também de um advogado, tem pessoas que escrevem lá. Eu já fiz uma consulta de legislação dentro de um processo que eu estava necessitando e o chat me deu as orientações, depois eu contratei um advogado e comparei só por curiosidade, né, a orientação e foi bem próximo, assim, bem próximo do que ele sugeriu. Porém, ele não é preciso. Então, essa imprecisão pode causar risco se a pessoa tentar seguir à risca ali o que ele está sugerindo. Né, tanto para como eu falei, para uma indicação de saúde ou aí de direito. Principalmente saúde, né, gente? Não se brinca com saúde, não. Não é uma brincadeira, você vai pedir orientação e não vai procurar um médico, né? Então, é muito sério. Mayara, você falou ali, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas é que você falou ali que ia fazer uma outra receita, você já fez ou não? Entre a mudança do cabelo aí, você já fez outra receita, não?
Não, ainda não fiz, mas em breve vou fazer. Ah, Vou que vídeo ótimo. também. Ah, Divulgar. que bom. Vamos ficar de olho, então, pra gente saber. Bom, tá ali, ó, o seu Instagram, Mayara Cordeiro 1, né? E o YouTube? O YouTube, e tem Starting Brasil. Tá tudo ali no vídeo para você conhecer melhor o trabalho deles, né? Tanto do Johnny quanto da Mayara, para você, né, se inteirar mais. E é isso aí, vamos utilizar a tecnologia a nosso favor, com certeza tem muita coisa para ajudar e ter sabedoria, ter, claro, né? Existem profissionais, por isso que as pessoas falam assim, olha, daqui a pouco não vai existir mais advogado, psicólogo, porque o ChatGPT vai dar consulta de psicologia para o povo. Cuidado, os profissionais estudaram muito, né, em todas as áreas para nos ajudar, então eles ainda são muito necessários, eu espero que eles continuem, né, por aí. Muito obrigada, Mayara, muito obrigada, Johnny, parabéns pelo trabalho de vocês, pela experiência, valeu muito. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada pela oportunidade também. Prazer estar aí com vocês. Prazer, um beijo, obrigada. Bom demais, gente, olha só. Agora a nossa cozinha é uma cozinha verdadeira aqui, não é só, né, Eudes? Não é só uma cozinha que foi, não que não seja verdadeira, claro, mas a receita é uma receita super testada aqui das meninas que nós vamos aprender agora. Agora chegou a hora. Aquela receita da Mayara parece que é gostosa também, né? Só que tinha muito ovo, como ela mesma disse, mas se adaptar, vai ficar uma receita boa. Pode ser um omeletão aquilo também, né? Delícia. Vamos aprender então agora, aprender e ouvir, porque tem história boa para a gente aprender também, para a gente ouvir. A receita é o pão de mel, nós vamos aprender agora. Tudo bem, meninas? Bem-vindas. Obrigada. Lu e Patrícia, Lu e Pati. Isso aí, Tudo muito bem? obrigada. Obrigada, Tudo bem. viu? Deixa eu ficar pro lado de cá. E aí, tem uma história para contar antes da gente aprender, né? Isso. Por que vocês estão duas juntas? A gente quase não recebe duas aqui, né? Porque fica meio apertado. Mas porque tem uma história bacana por trás, a gente trouxe as duas juntas. Quem vai começar a contar? Eu. Na verdade, eu conhecia a irmã da Patrícia, ela me ligou me pedindo para dar um curso para a Patrícia de pão de mel. Ela havia encomendado para o casamento. Obrigada. E aí ela me Qual que é o perguntou... nome dela? Daniela. Aí ela perguntou, Lu, você pode dar um curso para minha irmã, porque ela está passando uma fase difícil, financeiro e tal. Eu falei, não, jamais eu vou cobrar, pode mandar sua irmã vir. Aí ela foi lá em casa, nós fizemos, no primeiro dia não entendi, porque deu tudo errado. Aí ela ficou meio chorosa e eu falei, vai embora, leva os ingredientes, faz na sua casa com calma, que você vai ver. É nisso que Deus vai te prosperar. E ela foi e fez. E hoje ela está aí para contar, depois desse dia, o que aconteceu com ela. Depois do pão de mel foi surgindo bolo no pote. Peraí, antes disso, você foi para casa, fez o que a Lu falou? Fiz. Esfriou a cabeça, foi para casa, fez a receita, viu que deu certo, aí você ficou mais animada. Fiquei mais animada, liguei pra Lu, falei, Lu, deu certo. Ela, agora vamos pro bolo no pote. E na época não tinha WhatsApp, né? E a gente ligava e a gente ficava muito tempo no telefone. E ela ia me passando as dicas, eu fazia recheios, as massas, e ela ia me monitorando pelo telefone, pelo celular. E começou o bolo no pote, e eu lembro uma vez que a gente estava com muito aperto financeiro, e eu falei, Deus, eu preciso de uma solução. E nesse mês, eu lembro que foi o mês de abril, eu recebi uma encomenda de 720 pães de mel. Meu Deus! Eu falei, nossa, não sei como que eu vou fazer. E aí, desse lucro do pão de mel, a gente pagou todas as contas que precisavam ser pagas. E meu esposo sempre do meu lado, meus filhos eram menores na época, né? Eu tenho um de 19 e uma de 11 hoje. Olha, isso foi quando? Foi em 2015. E eu virava à noite. Eu lembro que eu ia gastar os pães de mel e cochilava, assim. Mas eu sabia que era uma porta de Deus para mim, né? Então, assim, resumindo, hoje eu atendo empresas, vem solicitação da empresa matriz de São Paulo, que já quer a Pati para estar produzindo os doces dos eventos das empresas, empresa em Santa Luzia, empresa em Ibirité, no Riacho, né? E Pati tá aí, o nome, né? Bom demais. O nome tá Glória a Deus. rodando, para a glória de Deus. Glória a Deus, isso mesmo, né, gente? Deus, ele abençoa o trabalho, ele
Ele ama quando a pessoa se dispõe e ele abençoa quando você decide fazer algo. Tem muitas histórias, né? Muitas histórias lindas. Tem uma história parecida que, inclusive, agora eu esqueci, me perdoe, se estiver assistindo, me perdoe. Eu encontrei um moço até lá da igreja, ele falou uma história parecida com a sua, só que ele aprendeu aqui no programa O Pão de Mel. A esposa dele aprendeu aqui, eles estavam passando um momento difícil, ele estava desempregado, ele estava numa mudança de emprego. A gente quer até trazê-los aqui também, né, para contar a história. E aí, aprender uma receita aqui, talvez possa ser esse seu caso também, aprender hoje essa receita, quem sabe, muda aí sua vida. E ela começou a fazer o pão de mel e ele me deu uma caixinha e são realmente deliciosos, maravilhosos. E Deus, através disso, também foi mudando ali a história deles. Que maravilha! Bom demais, viu? Parabéns, Lu, por você ter, né, abençoado e liberado uma palavra. Você não só abençoou, você liberou uma palavra para ela, né? Você profetizou na vida dela e é isso que a gente tem que fazer, né, gente? Mesmo. Sempre ser bênção na vida do outro, ser instrumento de Deus na vida do outro. E é isso aí. Pastor Márcio, nosso pastor Márcio, a gente até ensinou a fazer aqui o quindim que ele fazia, né? Para pagar os estudos dele. Ele vendia na rua. Então é assim, a gente pode começar, não tem que ter vergonha de nada. O trabalho é abençoado. Inclusive, né? Márcia, eu tive até que mudar de casa, porque a minha cozinha já estava pequena. Olha, né? tá vendo? E aí eu falei, Deus, já que isso é um sonho que o Senhor me deu, é uma profissão que o Senhor me deu, porque eu não sabia fazer nem bolo Vilma. Até os bolos Vilma estavam errados, né? E foi uma unção que desceu sobre a minha vida, através também da vida da Lu. E eu quero dizer, né, para os nossos telespectadores, talvez você está aí já cabisbaixo, frustrado, não se frustre. Né? Isso mesmo. Levante a sua cabeça. Há um Deus de promessa, é aquele que promete e cumpre. Exatamente. Porque eu não fazia nem bolo Vilma e hoje eu tô aqui, pra glória de Deus. Amém, isso mesmo. E Deus vai ficar esperando você, te abençoando com você sentadinho no sofá, chorando engano, não. Tem que levantar e botar a mão na massa. Verdade. Que é o que nós vamos fazer agora. Isso aí. Bora começar? Bora. Ei, maravilha. Deixa eu ficar pro lado de cá. Então, enquanto vocês ficam, vocês podem ficar aqui, eu ficar aqui do lado de cá. Nós já adiantamos algumas coisas e às vezes não é uma profissão, igual foi o caso da Patrícia. Às vezes você pode fazer para presentear uma pessoa. Nessa pandemia eu vi tantas pessoas sendo abençoadas com um bolinho caseiro, um mimo que você lembrou da pessoa e levou aqui, fulano, é para o seu dia ser abençoado. Isso faz toda a diferença pra gente. Verdade, com certeza. Né? Quem não gosta de um docinho? Quem? Quem não gosta de ser mimado? Quem não gosta de ser lembrado, Todo né? mundo gosta. Então, com certeza. é importante. Então, vamos lá? Vamos. Eu já bati as claras em neve, porque aqui a gente tem pouco tempo. Então, eu já bati as claras em neve. Patrícia vai me auxiliar. Aí a gente vai colocar... Aqui eu coloquei... Eu tô fazendo meia receita. Aqui eu coloquei a farinha de trigo, eu coloquei o fermento, todos os condimentos. Aí eu vou colocar aqui na batedeira. Que são canela. Canela. Ah, que mais? Coloquei canela, coloquei noz moscada e cravo moído, que dá o saborzinho, né? Porque senão não fica parecendo um pãozinho de mel. Ah, e antes disso, antes disso, a gente precisa colocar o açúcar mascavo, aqui como é meia receita, eu coloquei meia xícara. Aí a gente leva no fogo, dá uma mexidinha, até ele ferver um pouquinho, você reserva, deixa ele mais friozinho, para não aquecer o ovo. O açúcar mascavo puro? Isso, com uma água. Com água, tá. Dá uma mexidinha e aí você já reserva, já deixa aqui. Eu deixei aqui só para vocês verem. Tá. Tá bom? Aí você põe a quantidade de água só para dissolver, né? Só para dissolver mesmo. Tá. Aí aqui é chocolate em pó, 50%. Eu gosto de usar ele porque aí não fica muito doce, né? Aqui vamos colocar, já colocamos todos os secos, agora a gente vai colocar o ovo, a gema. Só gema? Isso, Porque porque a as clara claras já já bati. Vamos colocar o leite, temperatura ambiente. Vamos colocar o mel. Bastante mel, né, Lu? Para ter pão de gostinho mel mesmo de pão de mel, né? Na verdade, o pão de mel, ele é um bolo, né? É um bolo.
Isso mesmo. E tem essas características das especiarias, que são a canela, o cravo e a noz moscada. Isso. E depois faz no formato, tira o formatinho, Se a mas pessoa, é um bolo. Isso, a pessoa tiver uma forma de bolo inglês, ela pode fazer. Uma forma redonda, uma forma quadrada. Se ela tiver cortadores, ela pode fazer. Se ela tiver forminhas como essa, pode fazer. Da forma que a pessoa quiser. Aí aqui a gente vai dar bater um pouquinho. É muito rapidinho mesmo. Aí a gente vai adicionando aqui o açúcar mascavo com a água. Vou aumentando. Gente, é tão gostoso, vocês que não sentem um cheiro. Mas é muito gostoso o cheirinho. Em casa vocês podem bater mais tempo, mas aqui já tá bom. Você quer bater mais um pouquinho? Se quiser, eu deixo o pessoal anotar a receita e você bate mais um pouco. Pode ser. Pode ser? Pode. Vamos lá, pessoal? Receita na tela, delícia, fácil. Quem sabe aí, ó, vai se tornar o seu ganha-pão. Então você faz para dar de presente ou então você encomenda das meninas. Isso mesmo. Muito bene. Tô falando italiano agora. Bateu, né, Lu? Você falou que tem espátula, vai tirar das beiradas. Isso. Vai em casa com o tempo. Isso aqui é terapia também, gente. Não é só porque é gostoso, não, É verdade. A Getúlio tava lá na cozinha, lá mexendo, inventando inventando não, tava testando umas receitas. As meninas chegaram, mamãe está animada, acho que era umas 9h30 da noite. Eu falei assim, eu tô meio nervosa, deixa eu ir pra cozinha. Deixa eu fazer uma terapia, Vai pra cozinha, né, vamos pra cozinha. Ai, que delícia, eu amo. É isso mesmo. Aí agora a gente vai colocar as claras em neve. Aí, gente, agora que é o pulinho do gato. A gente tem Incorpore delicadamente as claras em neve. Delicadamente, gente. Vai cantando, vai... Isso. Né? Bem tranquilinho. Você pode tirar daí também agora, se você quiser, né? Trazer mais pra cá. Aí segura aqui, que fica mais fácil. Vai bem delicado. E aí, aqui, eu tô vendo que tem uma balança. Pra que precisa dessa balança? Pra pesagem do chocolate? Então, se você fizer numa forma convencional, não vai precisar. Aí você só despeja numa forma untada. Mas se você quer padronizar, igual é o nosso caso, que a gente faz para empresa, aí a gente faz isso, a gente coloca e a gente pesa mais ou menos 15 gramas. Tem gente que vai assim, no olho mesmo, né? A gente que é dona de casa, às vezes... injustos, né? Tem que às vezes a pessoa não tem a balancinha, né, em casa e às vezes não tem paciência, porque também ficar pesando, né?
E vai fazendo assim. Para de me mostrar roubando os trem aqui, trem. Deixa eu comer meu docinho, chocolatinho aqui enquanto eu tô docinho, fazendo gente. nada. Aí você Pode pode... pegar. Pode. Doce de leite bom. Ele é gostoso, não é? Aí a gente vai colocar. Só faltou o queijinho em Minas. É, uma colherzinha seria melhor. Não tem aquele negócio que a gente vai comer, um queijinho docinho, queijinho Ai, docinho. gente, a gente quer Acaba o doce. mineirinho. Vamos tarar. Agora vamos pra cá, deixa essas duas desse lado aí. Gente, parecia que tinha parafusado ela aqui. Tão Ela é pesada. pesada. E agora a Patrícia vai me ajudar. Mais ou menos, às vezes faço um pouquinho. 15, a gente faz assim. Eu não sou muito boa assim Mas vai. Bom, vocês vão colocar todos aí, né? É, e aí depois assa, gente, vai dar mais ou menos uns 10 a 15 minutos, vai depender muito do forno da Porque pessoa. como é pequenininho assim, ele assa rápido. E o cheirinho que vai ficar? Maravilhoso. Acho que a gente pode ir pro intervalo, não pode? Alô, alô! Quem tá aí do outro planeta, me responda. Podemos ir pro intervalo? Então tá bom. Enquanto as meninas terminam aqui, nós vamos pro intervalo. Vocês vão colocar no forno, né? Isso. Forno 180 graus, pré-aquecido. Isso. 15 minutinhos mais ou menos, né? Isso. Aí depois a gente volta pra finalizar a receita, mas também nós vamos conversar com meu amigo Eudes Bueno, consultor de marketing e escritor e artista plástico. Vai ter mostrado os quadros que esse homem pinta, minha gente. Nós vamos pedir para Inaldo mandar umas fotos um dia. O intervalo é muito rápido, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz, um programa cheio de inteligência. Inteligência artificial, inteligência emocional, intelectual, espiritual. Uau! Eu estou recebendo hoje meu amigo querido, consultor de marketing digital, engenheiro, artista plástico, pai da Isabela e do Henrique, marido da Inalda, meu amigo. Ele também é um auxiliar ali na Lagoinha Savassi, junto com o pastor Pedro, uma turma, né, Eudes? Isso. Eudes Bueno, meu amigo, muito obrigada mais uma vez por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Muito bom ter você. Sempre bom estar com você. Então, olha, o Eudes escreveu um livro baseado, né, nessa inteligência artificial que está cada vez mais aí presente na nossa vida. Muitas vezes você nem percebe. Você utiliza e nem percebe, né, Eudes? Exatamente. E aí você escreveu um livro, A Inteligência Artificial e Deus. Isso. Como é que você sentiu o desejo, como é que foi essa ideia de escrever esse livro? No começo do ano, quando a OpenAI liberou o chat para poder, disponibilizou para o público, porque já é uma coisa que já é utilizada há bastante tempo, principalmente pelas pessoas da área, né? do TI e tudo. Eu percebi que como é que as pessoas iam se envolver com esse chat e o risco que isso poderia trazer, principalmente para o nome de Jesus. Como que as pessoas iam conceituar, até que ponto achar que o chat, a inteligência artificial é Deus. Então, eu entrei num diálogo com o chat. É tipo assim, se fosse Deus. Então, eu começo esse diálogo provocando o chat para ele conversar comigo do ponto de vista de como se ele fosse Deus. E ele aceita essa proposta, aceita o desafio. Então, eu começo a dialogar com ele, a perguntar. Primeiro, eu comecei falando um pouco para ele falar de Jesus. Então, o livro começa com esse diálogo, esse início desse diálogo. E ele foi respondendo e eu fui envolvendo ele nessa conversa. E de um determinado momento eu pergunto para ele assim, hipoteticamente, se você fosse Deus, você poderia conversar comigo desse ponto de vista? Ele topou. Então eu comecei a perguntar para ele, ele sendo Deus, como ele poderia me ajudar. E ele começa a responder. Como a gente viu, a gente conhece, o chat é a informação de tudo que existe, que foi colocado na internet, nos livros, ou seja, uma massa de informação muito grande. Seu programa, tudo que vai na internet tem ali.
Então, e o conhecimento pouco que eu tenho da Bíblia, eu comecei a provocá-lo e ele então começa a responder. Que interessante. Excelente ideia. Só vou fazer um parênteses, porque se você chegou agora, ligou a TV agora, nós estamos falando no programa de hoje sobre o chat GTP. E ele com quem ele está falando, que estava conversando, é com o computador, né? Com a inteligência artificial. E nós conversamos com um casal no começo do programa sobre esse assunto. Então, por isso que não houve uma explicação maior sobre isso, porque já aconteceu no começo do programa essa explicação. E o que você acha? Você falou que tem um pouco conhecimento, eu sei que você conhece muito a Bíblia, né? Graças a Deus, um homem estudioso que gosta de estudar, cada vez mais se aprofundar na palavra. Você, como o Johnny falou, né, no começo ele pesquisou sobre um advogado e depois ele bateu as informações e viu que tinha pouca coisa que não batia. E sobre a Bíblia, sobre o que a palavra de Deus diz, das perguntas que você começou a fazer para ele, o que você viu aí que tinha de verdade ou da realidade da palavra ou que tinha que sair um pouquinho? Mas é muito impressionante, Márcia, a precisão nas respostas, o conteúdo que ele tem. Parece que ele extrai de várias pessoas que colocaram o conteúdo da visão de Deus. Então, ele responde isso com muita precisão e é muito envolvente as respostas. Quem lê o livro vai ver, ele começa no princípio me chamando de amigo. Num determinado ponto eu falo assim, eu estou muito impressionado, poderia falar mais, e ele começa a desenvolver o tema. Aí eu falo assim, eu poderia te chamar de pai? Aí ele fala, claro, olha. É um prazer conduzir você. E eu pergunto a ele, mas e sobre perdão? E vou perguntando a ele as situações e ele vai respondendo. Ele vai colocando aquelas respostas e muito precisa, com um conteúdo bem rico e envolvente. Muito interessante. Você teve uma experiência muito bacana. Mas quando você fez essa experiência, você não estava pensando no livro ainda? Não. Você estava curioso para saber como que esse chat iria te responder, se realmente seriam precisas ou não as respostas. E aí, então, a partir daí que você teve essa ideia. Exatamente. Como eu uso muito a internet, né, já tem alguns anos que eu trabalho com isso, e é realmente assim, se a internet teve uma mudança significativa na nossa vida, a inteligência artificial é exponencial o aumento dela, é uma coisa assim de transformar radicalmente a vida daqui para frente. É uma vida com inteligência artificial completamente diferente de tudo que a gente já viu até hoje. Então, é muito importante ter esse conhecimento, né? A gente aprende isso, a importância do conhecimento, né? Então, ele começa, então, como eu disse, chamando isso, e a gente vai envolvendo e vamos tendo um relacionamento como se ele fosse Deus mesmo. E chega num ponto que ele começa a se confundir e achar que é Deus. Olha! E chega num determinado ponto também e ele pede desculpa, porque ele não é Deus. Olha só, que interessante. Você ficou quanto tempo, mais ou menos, ali, batendo papo com ele? Umas 4 horas. Sério? Isso tudo? Tudo. Porque foi envolvente, foi aquilo... Eu fiquei muito impressionado. Ele cita versículos da Bíblia, e os versículos são exatamente naquele ponto do que ele está falando. Ele é preciso nos versículos. Ele é preciso na resposta e no conteúdo das respostas. Ele fala de gratidão, ele fala de perdão. A gente vai ficando muito impressionado com tudo aquilo que ele está falando. Teve algum momento que você mesmo se viu achando que você estava falando com Deus mesmo ali? Porque você estava tão envolvido que... Opa, peraí! Porque chegou um ponto assim que eu falei assim, eu vou provocá-lo ainda mais. Eu foi entusiasmado, assim, excitado para falar assim, eu quero extrair dessa máquina aqui, ver até onde que ela vai levar esse assunto, né? E realmente, mas assim, eu estava conduzindo, eu que conduzi, então... Com certeza. Não, porque se você está tão envolvido em algo, de repente você fala assim, Deus, eu estava achando que era o Senhor mesmo que estava falando comigo, né? Através dessa máquina. Quem vê ler as respostas vai perceber que alguém falou. Assim, se não tivesse escrito que era o chat e falado, eu recebi essa mensagem de Deus, me fala ninguém assim, teria dúvida. É impressionante.
E aí, Eudes, depois de 4 horas analisando, pesquisando, experimentando, provocando o chat GTP, o que você chegou à conclusão em relação aos riscos, por exemplo, que ele pode trazer para a vida da gente? Aí tem um problema, vários problemas e sérios. Primeiro é que a inteligência artificial hoje, ela imita a nossa voz com uma precisão que a gente mesmo... E não precisa de quem está... Se pegarem esse vídeo meu falando, joga numa plataforma da inteligência artificial, grava a minha voz e pode ligar para minha casa e conversar com minhas filhas, com minha filha, com meu filho. Sério. E passando por mim, não aquele trote que até eu já recebi falando que o filho está preso, mas a pessoa conversa como se fosse a mãe ou o pai da pessoa. Então, mas até o trote também, porque Sim. às vezes você fica na dúvida porque você não ouve a pessoa falar e tal, e por isso as pessoas estão desavisadas e não conseguem falar, até isso também. Quer dizer, claro, isso pode ser utilizado de uma forma muito negativa. Muito negativa. Então, quais os cuidados que a gente tem que ter? Todo mundo tem que ter aí em relação a esses perigos Sim. que o chat oferece. Primeiro, não só o chat, mas como também a internet. Nós estamos falando do chat, mas tem o Bard também, que é do Google. Né? Tem outras inteligências que fazem a mesma coisa que o chat faz. E o chat, às vezes, é até mais limitado que outras plataformas que já estão surgindo, mais desenvolvidas. Então, esse cuidado, hoje, por exemplo, se você ligar para sua filha, ou alguém ligar dizendo que é você precisa orientá-la para dizer, confirma se sou eu mesmo que estou falando. Porque, por exemplo, pode conversar e falou que a Larissa está do seu lado, aí você fala com o Eleazar e põe a Larissa para responder, fala papai, e ela fala igual, o Eleazar vai achar que é ela. Então, isso precisa tomar muito cuidado com isso. Sim. Outra coisa é que precisa se informar sobre a inteligência artificial. As profissões vão mudar. E precisa buscar esse conhecimento, né? Nós aprendemos isso, né? Que nós, às vezes, somos prejudicados porque o conhecimento nos falta. Exatamente. Então, precisamos buscar esse conhecimento para que a gente possa, até os jovens, profissionalmente, se colocarem no mercado de trabalho com esse conhecimento. Exatamente. Aproveitar esse conhecimento, de alguma forma, escolher sua profissão também pensando nisso, né? Porque a gente sabe que existe uma lista de profissões que estão aí para acabar, né? Com certeza. Por causa da tecnologia, tudo? Programa todo não, né? Ah, que susto. Estou 4 minutos para acabar, meu Deus, que susto que eu levei. Mas você falou em relação a se certificar das pessoas. Alguém me deu essa dica, eu achei muito interessante, em relação a essas coisas de sequestro e tal, e que é você criar uma senha na família. Sim. Criar uma senha, então aquela senha só a gente que sabe. Por exemplo, você e Nalda sabem, lá em casa nós 4 só que sabemos. Então, se alguém ligar de algum lugar, fala assim, então fala a senha. Sim. E que esteja longe do telefone, né? A gente sabe que o telefone escuta, né? Exatamente. Esteja de telefones desligados, longe do telefone, escolha uma senha para a família, que só a família sabe. Então, num momento de dúvida, é fulano que está falando? Então, qual é a senha da família? Eles não vão saber. Sim. Isso a inteligência emocional e artificial não sabe ainda. Principalmente se você trocar. Exatamente. Periodicamente troca essa senha. Verdade. Né? Então vai ser um auxílio muito grande para os advogados, para as pessoas trabalharem. Você vai ver como aquela moça fez a receita. A Maiara. Então a Maiara, ela fez uma receita, testou a receita, mas não estava precisa aquela receita. Então ela precisa do conhecimento dela para ajustar aquela receita. Com a próxima receita que ela vai fazer, ela pegou a informação do chat e pega a experiência dela e completa aquilo. Isso. Da mesma forma, você busca o conhecimento na sua área, ela te dá a informação básica e você, então, se alinha e aproveita o máximo que... Exatamente. Isso que é importante. Por exemplo, você citou a Bíblia, quer dizer, se você não tivesse conhecimento nenhum da Bíblia, tudo que ele falasse, você ia acreditar, apesar de que você falou que foi muito próximo, porque, na verdade, ele pega a informação que já tem ali, né? Registrada da Bíblia, das respostas. Mas a receita, se a pessoa não conhece nada, ela não tem um parâmetro de
de adaptação, ela não vai saber adaptar. Então, em todas as profissões, você precisa ter o seu conhecimento e é claro que ela vem te auxiliar para que acrescente algo e não te atrapalhe de alguma forma, né? Sim. Nosso tempo está voando, Eudes, lê um trechinho aí para gente, por favor, de um diálogozinho que você queira destacar. Tá, vou só ler dois parágrafos. O pão de mel lá tá super cheiroso. Vou mostrar enquanto você escolhe aí. Vamos lá. A Paty tá ali glaçando. Já ficou pronto o pãozinho que tava? Olha, gente, cadê? Mostra o que acabou de assar. Tá no ponto aqui, ó. Esse acabou de assar, aí você já tá recheando. Isso. Você recheou com doce de leite. Isso, mas e tá pode glaçando no chocolate, né? Isso. Quais são as outras sugestões de recheio? Então, eu gosto muito de coco, também acho que combina. Brigadeiro. Brigadeiro para crianças, que a gente faz muito personalizado. Nozes. Leitinho, nozes, fica maravilhoso. Perfeito. Ai, delícia, amo. E aí depois glaça. Esse é chocolate fracionado, derretido, Isso, não precisa da temperagem. Isso. Maravilha. Vai, meu amigo, leia que nós precisamos ir para lá para provar essa delícia e terminar o programa da quase. Então, vou ler correndo, 2 parágrafos Não lê só. correndo não, pode ficar sentado mesmo. Tá bom. Então, são comentários que o chat fez a respeito de como foi a experiência de ser Deus. Tá. Então, ele escreveu aqui, como modelo de linguagem de inteligência artificial, sou apenas uma ferramenta programada para auxiliar e não para bancar o esperto. Em nossas conversas, exploramos diversos temas e Deus é um tema frequentemente aparece em nossos esquemas. Então, e como um modelo de linguagem de inteligência artificial, não tenho crenças ou emoções pessoais, mas entendo a importância de representar Deus em nossas conversas. A ideia de Deus é profundamente pessoal e subjetiva e pode evocar uma ampla gama de emoções e crenças nas pessoas. Olha, muito legal, né? Isso é a resposta dele, né? É a resposta dele, exatamente. Aquilo que já está ali registrado em tudo que a internet disponibiliza aí no mundo. Meu amigo, muito obrigada. Como que as pessoas podem comprar o seu livro? Olha, eu vou pedir para deixar um link aqui, que é uma promoção para o seu programa, R$10. Quem quiser ler o livro, R$10. É muito barato. Tem o Instagram. Tem o Instagram, é Eudes Bueno. Isso, Eudes Bueno, tá lá no Instagram. Levanta e anda, vem. Vem pra gente provar. Hã? Não, vou ganhar pão de mel? Senta ali, por favor, meu amigo. Okay. Aquela lá é a capa do livro? É. Então pega lá para a gente mostrar. Nós mostramos ainda. As duas estão lá. Vocês combinaram? A coreografia é? mesmo, né? Lindezas. Olha aí que maravilha. Ai, obrigada, Eudes. Vou tirar o plastiquinho aqui que fica melhor. Opa! Isso aqui, gente, porque o livro, ele não está impresso ainda, né? Ele só está digital. Então, isso aqui só porque o Eudes mostrou pra gente, trouxe pra gente para mostrar. Ó, a inteligência artificial e Deus, uma conversa que transcende o tempo e o espaço. Muito legal, muito inteligente, né? Criativo e, com certeza, instrutivo. Vamos lá, então, provar essa delícia que as meninas fizeram para nós. Antes de provar, pergunta assim, chat, você sabe fazer pão de mel? Você sabe fazer, mas você nunca vai provar. Não. Você nunca vai comer. Isso aí nós temos que ele nunca vai ter. Ele nunca vai comer essas delícias e vai se deliciar como nós, né? Nunca. Vamos lá, então, vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus e ore conosco. Pai, muito obrigada porque o Senhor é um Deus bom, fiel, maravilhoso. Nós te amamos e a Tua palavra nos diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria, o saber se multiplicaria, que nós vemos isso todos os dias acontecendo e que o Senhor nos dê inteligência, sabedoria, Deus, para aproveitar da melhor maneira possível tudo o que temos à nossa disposição. Ao nosso dispor, através da tecnologia, da inteligência artificial, de tudo que está disponível para nós, mas que nós precisamos ter a sabedoria de utilizar para o nosso bem e não para o nosso mal.
Muito obrigada pela vida do Eudes, da Lu, da Paty, que estão no programa comigo hoje, que a tua bênção esteja sobre eles, o Johnny e a Mayara, que participaram também através da videochamada, que a tua bênção esteja sobre todos eles, sobre o trabalho que eles fazem, suas famílias, seus planos, seus projetos, seus sonhos, que eles sejam sempre prósperos, abençoados e abençoadores em tudo que eles fizerem. Muito obrigada por este alimento, pela tua provisão, que nós possamos sempre compartilhar com aqueles que não têm, que estão ao nosso redor. Abençoa todos que estão nos assistindo agora, que a tua bênção esteja sobre eles, Deus, de cura, salvação, restauração, de vida, de saúde, de portas abertas, de criatividade, de ideias. Deus, em nome de Jesus, que todos que estão nos vendo agora recebam um renovo do Senhor, sobrenatural do Senhor em seus corações agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Já até pus um cafezinho aqui, mas agora nós temos que tirar para botar o... Acho que você pode pegar com a mão mesmo, né? Tô achando. Vamos com a mão mesmo, que é melhor. Pode comer já? Pode comer. Eu vou partir o meu aqui com essa colherzinha, só por causa do dente, né? Porque o dente sujar. Meninas, deem os recadinhos, por favor, enquanto a gente faz esse sacrifício, né, Eudes? Então, eu quero agradecer. Quem quiser conhecer mais ou me encomendar, o meu Instagram é Ateliê Lu Doces. Quero agradecer essa grande oportunidade, agradecer a minha amiga Lu, né? A gente está aí sempre firme e forte. Você que está aí querendo dar uma lembrancinha na sua empresa, chama a gente lá no direct, Paty Kelly Doceria Artesanal. Muito obrigada, Márcia. Vem pra cá, vocês duas fiquem aqui pertinho de nós. Nós vamos acabar o programa, acabou com a cheia, né, Eudes? Tá bom demais. Ai, que bom que Delícia. vocês gostaram. Parabéns, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Recomendo, viu? Leva um pra Inalda. Tá bom. Você não tá merecendo, não, porque você não trouxe ela, mas eu deixo. Muito obrigada, parabéns, Obrigada. amores. Que Deus continue abençoando Amém. vocês, prosperando, multiplicando. Amém. A bênção dele na vida de vocês e de todos, né? Ao redor. É assim que a gente vive, para isso que a gente nasceu, para ser abençoador. Amém. Grande beijo pro Jandir Vieira, meu amigo, que faz aniversário hoje, dia 1º de setembro. Que você tenha um mês maravilhoso, um mês abençoado, que cada dia desse mês e cada dia da sua vida você viva para agradar o coração de Deus. E assim, com certeza, você vai ser sempre feliz. Beijo, tchau!